Glória! Eu lembro que um dia eu estava na igreja e eu ouvi a palavra de Deus. Pela primeira vez eu ouvi o chamado de Deus para ser pastor. Era algo que já estava dentro do meu coração. Mas quando eu ouvi Deus me chamar para essa tarefa tão grande, tão belíssima, mas também tão árdua em alguns momentos, eu me senti um privilegiado. E às vezes a gente tem assim, Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para ser obreiro, né? Músico, levita. A gente imagina, agora é só bênção, é só bonança. Não vai ter problema, não vai ter tempestade. Isso muitas vezes passa pela cabeça da gente. Mas eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, né? O primeiro ato que eu fiz foi abandonar tudo. Abandonei o emprego, tudo. Abdiquei de tudo porque eu queria ser pastor. Eu queria viver 100% para Deus. E olha o tamanho da tempestade que eu enfrentei na minha vida era algo assim, sobrenatural. Muito pesado. Eu enfrentei tempestades em casa, enfrentei tempestades na igreja e em muitos outros lugares. Mas eu não imaginava que o fardo seria tão pesado, que os momentos de dificuldade seriam tão grandes. Aqui, quando Jesus disse para os discípulos, vamos para outra margem. Naquele momento era uma travessia natural. Era algo simples a se fazer. Eles estavam numa margem do rio, do mar, e eles iam para outra margem. Era uma travessia que provavelmente eles já tinham feito há muito tempo. Eles já faziam isso corriqueiramente. Já estavam até acostumados. E provavelmente não enfrentavam nenhum tipo de dificuldade. É algo que eu já sei fazer. Mas a palavra conta que quando eles entraram no barco, e junto com eles estavam outros barquinhos também. E eles começaram a fazer a travessia, porque Deus disse, sai dessa margem e vai para outra margem. Deus quer falar com a gente hoje da minha igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está ligado como o irmão Carlos disse. Deus vai falar tremendamente com você. Glória a Deus. E às vezes, sair de uma margem para outra parece ser algo simples. Tomar uma decisão parece ser algo simples. Mas a gente não tem noção do tamanho da dificuldade que muitas vezes a gente vai ter que enfrentar. Como aqui, muitos dos que estão aqui hoje, provavelmente alguns enfrentaram dificuldades absurdas para chegar aqui hoje. Mas se você conseguiu chegar aqui, glória a Deus, sinta-se um privilegiado. Aleluia. Deus também vai falar com você. Glória a Deus. Quando eles entraram lá naquele mar para fazer essa travessia, que era simples, era fácil, a palavra contou aqui para nós que veio um temporal de vento. Era muito forte. Com aquele temporal de vento, as ondas começaram a se levantar. Eram ondas gigantescas. E começou a encher o barco de água, a ponto deles começarem a ficar com medo. O interessante, amados, é que diante da tempestade, do barco cheio de água e do medo dos discípulos, Jesus estava dormindo. Porque ele estava no controle. E é aí onde chega o ponto essencial. Quando eu entro numa tempestade e eu não acredito que Deus está no controle, eu me desespero. Mas quando eu acredito que Ele está no controle de tudo, eu também descanso. Glória a Deus, igreja. Aleluia. E aí, o barco começou a balançar, as ondas entrando dentro, o barco se enchendo de água. E aqueles discípulos, provavelmente alguns deles, eram experientes, eram pescadores. Eles sabiam o que fazer, qual corda puxar, qual corda amarrar. Bora, vamos fazer isso. Eles sabiam fazer tudo aquilo. Eles já estavam acostumados. Mas aquela tempestade era diferente, era algo que eles nunca haviam visto antes. E quando a gente, amados, escuta o chamado de Deus e entra de cabeça, a gente vai viver coisas que a gente nunca viveu antes. É tipo um dia eu conversando com um rapaz, eu lembro que ele estava usando droga na minha frente, estava fumando pedra de crack. E eu dizia assim, cara, como é que é essa viagem? Ele disse, é muito louca, é algo extraordinário. Eu disse, eu conheço algo, uma viagem mais
mais extraordinária do que essa. Que se você provar uma vez, você nunca mais vai querer largar. Ele disse, e qual é o nome? Qual é o nome? Eu disse, é Jesus. Glória. Se você provar Jesus, meu irmão, Aleluia, Deus. olha, a tua viagem dura alguns segundos. Se você provar Jesus, vai durar a eternidade. Glória. É extraordinário. Aleluia, Deus. Então você vai viver coisas que você nunca viveu. E quando os discípulos lá aperrearam e eles viram que não estavam no controle, que eles não conseguiram segurar aquele barco. Então ele lembrou, vamos chamar o mestre. E eles procuraram Jesus, Jesus estava dormindo. O barco balançando, aquela tempestade. Para Jesus era como se estivesse balançando ali a rede, e ele descansando. E a pergunta era, mestre, o senhor não se importa que nós vamos morrer aqui? E a palavra diz que Jesus se levanta, vai até lá fora, e ele diz, o mar aquietar, o vento se acalmar. E a palavra diz que houve grande bonança. Foi a primeira vez que os discípulos viram algo sobrenatural diante dos seus olhos, de uma forma como eles nunca o viram antes. Quantos dos que estão aqui já receberam o chamado de Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. E aí, após o teu chamado, quantos enfrentaram tempestades aí? Olha que coisa interessante, igreja. Sabe qual foi a minha primeira tempestade? Foi dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe não aceitavam, meu pai não era crente, meu pai também não, minha mãe também não. Eles não aceitavam o meu chamado, porque eu abandonei tudo para ser pastor. Eles disseram, eita, que negócio é esse? Da cidade, 24 anos, negócio de querer ser pastor. E olha o tamanho da tempestade. Minha mãe disse, pega tuas coisas e vai morar na igreja. Eu disse, o pastor aceitar, eu vou. Eu sou apaixonado pela casa de Deus, hein? Até hoje. Aleluia, Deus. Mas olha, Deus cria tempestades só para mostrar para nós que Ele está no controle. Amém, igreja? Amém. E eu tentava explicar para minha mãe, Deus está me chamando, e ela não entendia. Eu dizia para meu pai, a obra de Deus é espetacular. Ele disse, mas não enche o bucho de ninguém. E um belo dia, eu ainda não era casado nessa época. Eu estava em casa dormindo, era 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Quando a minha irmã, que o Carlos conhece, a Patrícia, chegou lá batendo, ela morava vizinho, chegou batendo desesperada de madrugada. E ela estava gritando pelo meu nome, me chamando, Pastor Gilberto, Pastor Gilberto. Minha família nunca me chamava de pastor, mas nesse dia ela me chamou de pastor. Pastor Gilberto, Pastor Gilberto. Eu tinha acabado de ser consagrado a pastor. E eu dei um pulo da rede, eu imaginei, meu Deus, um ladrão, um bandido entrou lá na casa dela, tá matando o marido dela. E eu abri a porta preparado para brigar, irmãos. Abri a porta, quando eu abri o cadeado, eu disse, vamos pegar esse ladrão. Mas eu não sabia que a luta era espiritual. Eita, Deus. E quando eu abro o portão, a minha irmã pega o meu sobrinho, na época ele tinha 1 ano e 7 meses, e ela joga ele nos meus braços. Acho que 2 anos e 7 meses. E ela disse, olha aí, ele está morrendo. E quando eu pego ele nos meus braços, ele todo duro, tendo convulsões. Eu entrei para dentro de casa, coloquei a mão no peito e comecei a orar, comecei a gritar, ministrando. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo toda a enfermidade. E eu orei, sentei na rede, coloquei do lado, a família inteira acordou, todo mundo desesperado. A minha mãe querendo abrir a boca dele porque ele estava enrolando a língua. E ela querendo abrir, ele travou os dentes, chega o sangue, escorreu. Eu disse não, tira a mão. E eu coloquei a mão sobre o peito dele e disse, Senhor, em nome de Jesus, essa semana o Senhor fez coisas extraordinárias, curou pessoas diante dos meus olhos. Então, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, cura o Dedé agora, que era o apelido dele. E quando eu ministrei, que eu soprei, cheguei ali e amoleceu. Aleluia. Aí ele começou a chorar. A minha irmã disse, vamos chamar a ambulância. Eu disse, não. Quando Deus faz, Ele me faz por vontade. Aleluia. Glória a Deus. Eu só peguei o meu sobrinho e entreguei para a irmã e disse, está aí teu filho. E meu pai, que não concordava, eu ser pastor, minha mãe não. Nesse dia, meu pai passou o dia inteiro
Um amigo dele passava, ele, ei, vem cá, entra aqui, vem conhecer meu filho, pastor Gilberto. Aleluia. Eu senti que Deus estava comigo naquele dia. Aleluia. Deus estava no controle. E talvez você esteja passando por uma tempestade nesse momento. E talvez você nem entenda. Meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? É Deus querendo te dizer que está no controle da tua vida. Que Ele tem um chamado especial para você. Aleluia. E que vale a pena você servir a Ele. Naquele dia eu passei o dia inteiro ouvindo meu pai dizer, ó, aqui meu filho, ó, pastor Gilberto. Meu filho é pastor. Homem de Deus. A partir daquele dia a minha família entendeu que Deus havia me chamado para ser pastor. Aleluia. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa foi apenas uma das tempestades. Uma. Porque todas as vezes que Deus queria dizer para mim, mostrar que estava no controle, Ele mandava uma tempestade. Amém, igreja? Amém. Sabe o que acontece? Tem crente que sempre vai ter que passar por tempestades. Porque tem crente que só acredita em Deus quando passa pela prova. E eu dizia, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, meu Pai. Mas maneira aí um pouquinho às vezes. Mas eu dizia, não. A tempestade vem, porque quando ela passar vem a bonança. A minha glória será derramada sobre a tua vida. Aleluia. Assim como os discípulos viram naquele dia a glória de Deus, foi tão impressionante que eles perguntaram, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É que Deus está disposto a fazer o improvável na tua vida, principalmente na vida de você que recebeu um chamado. Sabe, igreja, um dia alguém me perguntou assim, pastor, qual é o segredo para você nunca desanimar? Você nunca sair da presença de Deus? Porque eu vejo que parece que você não tem problema. Olha, irmãos. Sabe, eu disse para o irmão, sabe qual é o segredo? Ame o Senhor Jesus acima de tudo. Tudo. Glória a Deus. Não coloque nada na frente dele. Porque se você colocar algo na sua vida maior do que Deus, você desanima, você esfria, você cai, você peca, você abre mão do teu chamado. E o interessante é que quanto mais tempestades vinham, mais eu ficava apaixonado por Jesus. Quanto mais tempestades vinham, mais milagres eu via acontecer diante dos meus olhos. Eu vi pessoas receberem órgãos, eu vi pessoas com câncer serem curadas diante dos meus olhos. Eu vi pessoas colocarem o câncer para fora. Eu vi pessoas mortas ressuscitarem. Mas imagine que se você colocar algo na frente de Deus, se você amar alguém mais do que Deus, se você talvez amar uma outra situação maior do que Deus, você não vai ver os milagres, você não vai ver o extraordinário de Deus acontecer na tua vida. Você não vai ver. Mas coloque Deus no controle, coloque Ele na frente de tudo. Aleluia. Esses dias eu até contei para os obreiros lá da nossa igreja. Nós estávamos num projeto de 21 dias de consagração. E um dia o meu pastor, meio maluco, ele disse, vem cá vocês, vamos fazer uma consagração aqui, 40 dias subindo no monte todo dia. Eu até disse para os irmãos, na época, eu disse dentro de mim, ele só vai fazer isso porque no outro dia ele não acorda cedo para ir trabalhar. E a gente ia trabalhar. A gente subia 11 horas da noite, descia 3 da manhã. E os primeiros dias era empolgação, todo mundo feliz. Vamos subir um monte. Mas 15 dias depois já estava se arrastando. Algumas vezes eu cheguei lá em cima do monte, sabe o que eu fiz? Deitei na areia e dormi. Porque no outro dia, 4 horas da manhã, eu estava de pé para ir trabalhar. Pagando um preço. Mas eu disse, eu não vou desistir. E eu disse para os meus obreiros, sabe por que eu não desisti? Porque eu queria conhecer o que Deus tinha para minha vida. Oh, glória. E se eu desistir hoje,
eu não vou saber o que Deus preparou para mim amanhã. Aleluia. E o que me faz estar na presença de Deus todos os dias, incansavelmente, é porque ainda, faz 28 anos que eu estou na presença de Deus. Mas ainda hoje, eu sei que Deus tem preparado algo para mim amanhã. Aleluia. E se eu fraquejar hoje, eu não vou receber a bênção de Deus amanhã. Oh, glória. Alguém pode dizer assim, pastor, o senhor já viveu muito. 28 anos de fé. Ei, para você ter ideia, é como o Caleb, no livro de Josué. Caleb, 45 anos depois da luta, ele disse, olha, faz 45 anos que eu iniciei e cheguei aqui hoje, mas a minha força, a minha fé é a mesma de quando eu tinha 40 anos de idade. Aleluia. Se é para entrar, eu vou entrar. Se é para sair, eu vou sair. A fé é a mesma. Olha, eu tenho 44 anos hoje, mas eu me sinto um garoto na presença de Deus. Oh, glória. Meu desejo de louvar, de pregar, de adorar é Aleluia, o Jesus. mesmo. Oh, glória. Porque eu quero sempre descobrir o que Deus tem para mim amanhã. Aleluia. Escuta, essa palavra é para você. Deus está dizendo para você agora. Vamos para outra margem. Porque no outro lado da glória tem algo extraordinário que Deus quer mostrar. Aleluia. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Quem quer passar para outra margem? Glória a Deus. Quem quer descobrir o que Deus tem preparado para você amanhã? Aleluia, Deus. Então vira para quem está ao teu lado, diga assim para ele, meu amado, não desista, Não desista. porque só assim Porque só assim você vai descobrir vai descobrir o tamanho da o bênção tamanho da bênção. que Deus tem Deus tem preparado. para você. Chamada, irmão. Feche teus olhos aí. Pastor Feche teus Cassiano. olhos. Eu quero orar por você rapidinho. Meu querido Deus, o Senhor está no controle de tudo. Pai querido, Pai amado, hoje o Senhor me manda sair dessa margem e ir para outra. E talvez eu nem entenda o porquê que eu tenho que fazer isso. Mas é porque do outro lado tem algo especial para a minha vida. Do outro lado tem algo poderoso que eu ainda não conheço, mas que eu posso receber. Em nome de Jesus. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem tampouco chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Se Deus fez um chamado para você, é porque Deus quer que você prove do melhor dele. E o melhor dele está do outro lado. E se vier tempestade, não se preocupa, porque Deus está no controle de tudo. Aleluia. Que a bênção de Deus seja derramada sobre a tua vida. Que o chamado de Deus esteja sempre presente na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe esta bênção e toma posse. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus.